Então vamos continuar aqui trabalhando o assunto provisão. Agora trazendo aí perdas operacionais futuras. Lembrando, provisão é um passivo de prazo ou valor incerto e que ela tem que atender 3 requisitos. Um deles é o quê? Uma obrigação presente derivada de fatos passados. Então, se é algo que ainda vai ocorrer, a provisão não deve ser reconhecida. É só se algo já ocorreu e a empresa precisa pagar neste momento, na verdade, tem uma dívida a pagar neste momento presente. Então, provisões para perdas operacionais futuras não devem ser reconhecidas. Por quê? Porque nós vimos que a provisão é obrigação presente derivada de fatos passados. As perdas operacionais futuras, elas não satisfazem a definição de passivo, nem os critérios gerais de reconhecimento estabelecidos aí no CPC 25, que trata de provisões passivos contingentes e ativos contingentes. A expectativa de perdas operacionais futuras é uma indicação de que certos ativos da unidade operacional não podem ou podem não ser recuperáveis. A entidade testar esses ativos quanto à recuperabilidade, segundo o CPC, a entidade deve testar esses ativos quanto à recuperabilidade, segundo o pronunciamento técnico CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. Beleza? Então aqui é um ponto extremamente importante na nossa avaliação. Que você entenda que se é algo que vai ser perdido no futuro, isso não deve ser reconhecido. E aí, claro, eu posso estar sujeito a um teste de recuperabilidade e não ao reconhecimento de provisão. Beleza, Felipe? Aqui é uma tabela que tem lá no CPC 25, que ele trata, né, CPC 25, NBCTG 25, que ele diz, olha, provisão e passivo contingente são caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, pode haver uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos futuros, na liquidação de ou uma obrigação presente, ou uma obrigação possível cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Então, obrigação presente derivada de fatos passados atendendo os demais requisitos é provisão, e obrigação possível nós já até vimos um pouco do conceito que aí seria um passivo contingente. Mas a norma me dá palavras que me levam a reconhecer ou não a provisão. Vejam bem, eu vou detalhar no item seguinte. Se há uma obrigação presente que provavelmente, ou provável, requer uma saída de recurso, a provisão é reconhecida e sua divulgação é exigida para a provisão. Então, eu reconheço a provisão e divulgo em notas aplicativas. Agora, se há uma obrigação possível ou obrigação presente que pode requerer, mas provavelmente não irá requerer uma saída de recursos, aí aqui eu tenho uma obrigação possível ou também chamada de não provável, nenhuma provisão é reconhecida, mas ele diz que é obrigado a divulgar o passivo contingente. Veja, aqui eu tenho provisão, aqui eu tenho um passivo contingente que não tem nada a ver com provisão. E há uma obrigação possível ou obrigação presente cuja probabilidade de saída de recursos é remota. Então, nenhuma obrigação, provisão deve ser reconhecida e nenhuma divulgação é exigida. Então, o que ele fala aqui, em outras palavras, meu amigo, minha amiga, ele está me dizendo que se a probabilidade de perda do processo for provável, claro, atendendo os demais requisitos, eu contabilizo a provisão, débito, despesa, crédito de provisão, e divulgo essa provisão em nossos aplicativos. Se a probabilidade de perda for possível, eu não contabilizo a provisão, porque eu não tenho provisão, eu tenho um passivo contingente. Logo, eu só devo divulgar esse passivo contingente em nossos aplicativos. E por que eu não reconheço passivo contingente? Porque passivo contingente não é reconhecido. Passivo contingente é um falso sinônimo. Então, muitos confundem, se eu tenho um passivo contingente, isso é um passivo. Não. Passivo contingente é um litígio onde a empresa
ou a pessoa é a parte passiva do processo. Mas um passivo contingente, lembra, isso já você consegue resolver várias questões. Ele não é reconhecido. Passivo contingente não é reconhecido. E por fim, quando a probabilidade de perda é remota, eu não contabilizo a provisão e não divulgo em notas explicativas também. Então lembra dessas palavrinhas, claro, eu estou supondo que está atendendo os demais requisitos. E aí eu fiz uma tabela nossa para você, tá? Que é um resumo do tratamento contábil das provisões e dos passivos contingentes. Mas antes, só é importante lembrar que aqui ele está trabalhando a probabilidade de perda. Tá certo? E, em termos percentuais, quando é que eu reconheço uma provisão? Quando a probabilidade de perda for maior de acontecer do que de não acontecer. Em termos percentuais, isso acontece o quê? Quando é maior do que 50%. Ah, Felipe, entendi. Que bom. Falando que rapaz, Felipe tá ficando doido. Ele mesmo disse que entendeu. Então, a probabilidade de perda ela é maior do que 50%, tá? Então, nesse caso aqui, eu reconheço a provisão. Se for menor, eu não reconheço. Porém, em termos de palavras, é o seguinte: se a probabilidade de perda for provável, eu contabilizo e divulgo a provisão em notas explicativas. Se for possível também chamar de não provável, eu não contabilizo a provisão, mas divulgo em notas explicativas o passivo contingente. E se for remota, eu não contabilizo e não divulgo em notas explicativas. Então é assim que vai aparecer na sua prova. Ou ele vai dizer a probabilidade de perda em termos percentuais, ou vai dizer a probabilidade de perda em termos de expressões, provável, possível ou remota. A gente vai fazer exemplos para você. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Cálculo aí, constituição de uma provisão. Exemplo prático: suponhamos que determinada entidade seja alvo de uma ação judicial trabalhista originada na reclamação de um antigo empregado que acusa a empresa de não pagamento de gratificações por produtividade. Então, há uma ação trabalhista de um empregado contra a empresa. A empresa é a parte passiva do processo. E aí, situação 1. Inicialmente, os advogados da empresa avaliam ser provável que a empresa não será responsabilizada, pois os recibos de pagamento dos empregados estão todos devidamente assinados, inclusive da gratificação. Por meio deles, pode-se verificar que a empresa efetuou os pagamentos correspondentes, conforme demonstrado aí nos comprovantes de rendimentos fornecidos. Olha, se a probabilidade de perda é não provável, ou seja, é possível, nós não vamos contabilizar a provisão. É isso que eu tenho que mostrar aqui para você. Então, nesse caso, na situação 1, nós vamos ter algumas situações, tá? Não registra, mas divulga em notas explicativas.
tá? O passivo contingente. Belezinha? Por ser não provável. Então, aqui eu teria uma situação 1, do qual nós vamos fazer essa avaliação. E aí eu vou trazer outras situações. Vamos ver a segunda, olha. Situação 2. No curso do processo, o empregado, depois de um período, né, traz provas que se contrapõem às da empresa. Testemunho e outros documentos evidenciam que, apesar das folhas de pontos demonstrarem o pagamento das gratificações para períodos mensais, a empresa não efetuou o pagamento com os valores corretos, baseado aí em relatório do setor de produção. A partir dessas novas evidências, os advogados da empresa entendem que a justiça pode vir a dar razão aos empregados e, portanto, no curso do processo judicial e na ocasião de novo balanço, avaliam ser provável que a empresa venha a ser responsabilizada, fato que implicará no pagamento de indenização ao empregado. Então, agora, como eu tenho mais informações que me levam ao que? A reconhecer a provisão, já que a probabilidade de perda é provável. E aí, eu tenho que fazer uma estimativa. Fechado? Então, para a situação 2, os advogados, eles indicam os seguintes cenários para a empresa. Beleza? Show de bola? Ele tem hipótese 1, 10 mil, 10%, hipótese 2, 25 mil, 60%, hipótese 3, 32 mil, 30%. Qual seria o lançamento contábil? Olha, nós vimos que para reconhecer uma provisão, a probabilidade de perda tem que ser maior do que acontecer do que de não acontecer. Então, aqui não é fazer uma regra de 3, pessoal. Como a probabilidade de perda é maior do que 50%, é essa, então eu vou contabilizar a provisão de 25 mil. Então, eu debito despesa com provisão, tá? E eu credito aqui provisão trabalhista no valor de 25 mil. Fechado? Que isso aumenta o passivo. Então, cuidado, pessoal. Lá na provisão que eu tenho como fato, tá certo? A garantia, eu fiz ali a proporção. Aqui não. Aqui, a probabilidade, eu tenho 3 probabilidades. Aqui for maior do que 50%, é a que deve ser reconhecida pelo seu valor cheio e não proporcional. Vamos ter outras situações para a gente verificar. Tá certo? Show de bola? Situação 3. Vamos supor que tá? Vamos supor que a empresa foi condenada ao pagamento de indenização do valor inicialmente reconhecido, de 25 mil. Realize o lançamento. Então, eu tinha aqui uma provisão de 25 mil. Provisão 25 mil. Então, se vai ser pago, eu vou debitar 25 mil. Eu debito
a provisão trabalhista, tá? Que isso diminui o passivo. E eu acredito caixa ou bancos, que diminui o ativo de 25 mil. Tá certo? Então, essa foi a situação 3. Vamos ver aqui uma outra situação. Que é o quê, Felipe? Olha, agora eu tenho a situação 4. Considerando a situação 2, ó, situação 1 não reconheceu, só o passivo contingente, porque era não provável, era possível, ó, possível, não provável, não contabiliza mais divulga e nota seu passivo contingente. Na situação 2 eu tive que reconhecer e lembra do percentual. Na situação 3 eu paguei. Na situação 4, eu vou comparar com a situação 2. Então, como estamos falando de uma estimativa, pode ser que a empresa, condenada a indenizar o seu funcionário com apenas 20 mil, realize os lançamentos, tá? Beleza? Então, ela tem uma dívida que ela provisionou de 25 mil, mas ela só vai pagar 20, tá? Claro, isso em comparação à situação 2. Então, eu vou ter uma provisão reconhecida de 25 mil, mas eu só vou pagar 20. Então, o lançamento é igual aqui, debita provisão trabalhista, isso diminui o passivo, credita caixa ou bancos, que diminui o ativo. Então, isso daqui é do pagamento. Beleza? R$20 mil, tá? E aí, Felipe, depois que eu fizer isso, fica aqui 5 mil. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou debitar uma provisão trabalhista e, como ele não pagou, eu vou creditar uma reversão de provisão no valor de 5 mil. Fechado? E aí, com os 5 mil, esse valor ele vai zerar. Tranquilo? Excelente aí. Muito bom, pessoal. Bem detalhado. Beleza? Então, claro, Felipe, se revertesse tudo, aí você ia reverter aí todo o valor de 25 mil, caso não tivesse a pagar. Tranquilo? Aí várias situações vão acontecendo, vamos fazer questões, vamos ver como isso ocorre na prática em provas. Olha aí. Vamos para a primeira aí. A empresa
KLW SA, está respondendo a diversos processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e civil. As informações sobre esses processos, em 31 de dezembro de X1, são apresentadas a seguir. Tem o número do processo, tem um valor estimado, tem uma probabilidade de perda. O valor total que deve ser reconhecido no passivo, no balanço patrimonial de 31 de dezembro de X1 da empresa KLW SA, exclusivamente em relação aos processos citados, é em reais. De quanto? Olha, pessoal, eu quero reconhecer um passivo decorrente de processo que tem uma probabilidade de perda. Foi o que nós vimos? Aí, pessoal, você subentende que os requisitos foram atendidos se não tiver nenhuma informação no enunciado. Eu tenho uma obrigação presente derivada de fatos passados, ele diz natureza judicial. Eu tenho uma probabilidade de perda e o seu custo ou valor pode ser mensurado com confiabilidade, está aqui o valor estimado. Então, aqui é muito fácil. Só vai reconhecer no passivo, ou seja, isso é provisão, quem for provável. Eu vou somar 120 mais 200, isso vai dar 320 mil, gabarito, letra D. Basta eu somar aqui, ó, 120 mais 200. Isso vai dar 320 mil. Felipe, e o possível? O possível não registra passivo contingente e não é contabilizado no passivo. Ele é apenas divulgado em notas explicativas. Muito cuidado, tá? Se ele perguntasse quais desses itens são divulgados nos aplicativos, aí você tem que colocar provável e possível. E aquele que não é nem contabilizado nem divulgado em notas é a probabilidade de perda remota. E por fim, eu trouxe uma questão onde eu vou fazer um método detalhado para você entender passo a passo. E depois eu vou fazer método Felipe, método turbo de resolução na prova. Então, as informações sobre os processos judiciais que uma determinada empresa está respondendo são apresentados na tabela a seguir. Eu tenho uma provisão reconhecida, e eu tenho uma probabilidade de perda considerada e o valor é estimado. Pessoal, aqui é o que já está reconhecido em 2019, tá? Ou seja, isso daqui é provável, esse daqui não. E agora eu tenho uma nova avaliação em 2020 que eu tenho que fazer a comparação. Com base nas informações acima, o impacto total reconhecido no resultado da empresa no ano de 2020, nesse ano, porque se fosse nesse eu iria colocar isso, né? Decorrente desses processos judiciais foi de quanto? E aí, nós vamos fazer essa avaliação. Beleza? Então, pessoal, bem rápido. Olha, o que é que eu tenho? Eu tenho uma provisão 1 de 800 mil e a provisão 2 de 310. Eu tenho uma provisão 1 de 800 mil e eu tenho uma provisão 2 de 310 mil. Beleza? Pronto. Aí eu vou avaliar agora cada processo. Então, o processo 1, pessoal, ele era provável, tá? E ele continua provável. Então, eu continuo contabilizando. Só que agora o valor é 680, não é mais 800 mil. Então, vejam. Aqui eu vou contabilizar 680. Ah, Felipe, então, se o meu valor diminuiu, isso é bom ou ruim para a empresa nesse caso? É bom. Uma provisão que era provável passou a ser possível. Pessoal, eu não vou mais reconhecer. Ó. Então, se eu não vou mais reconhecer, eu vou zerar esse valor. Eu tenho que zerar. Eu vou debitar 310 mil, que aqui fica zerado, tá? E vou creditar uma reversão que é 310 mil, lançamento 2. Show de bola?
Então, aqui em tese, eu fiz o do processo 1. Aqui eu fiz o do processo 2. Beleza? Agora vamos ver o processo 3. Cadê, Felipe? Processo 3. Não tinha nada e agora é provável. Opa, então eu contabilizo 50 mil, 150 mil. Eu vou debitar uma despesa no valor de 150 mil, lançamento 3, e vou creditar uma provisão 3 no valor de 150 mil. Fechado? E por fim eu vou ter a operação 4, que eu não tinha nada e é remota, eu não contabilizo. Ou seja, não há registro. E aí, pessoal, ele quer um impacto no resultado de todos os processos. Então, qual vai ser o impacto no resultado? Olha, o impacto no resultado eu vou ter o quê? Uma receita de 120, né? Então, item 1, receita de 120 mil. Eu vou ter o item 2, que é uma receita de 310 mil. Que somando, isso vai dar quanto? Ó, 1 e 3, 4, 4 e 2, 1. Isso é 430 mil. E eu tenho o item 3, que é uma despesa. Despesa de quanto? De 150 mil. Então, menos 150 mil. Que aí, ó, não dá para diminuir. 4 fica 3. 13 menos 5, 8. 3 menos 1 vai dar 2. Isso vai dar mais 280 mil. O gabarito é a letra C. Entenderam? Então, é assim que é feito. Mas, Felipe, isso é muito trabalhoso. É. Então, vamos fazer o método Felipe? Olha aí, como é que fica? O método Felipe é bem tranquilo, bem favorável, tá? Olha, o método Felipe, método turbo de resolução na prova. O que é que eu vou fazer? Quando eu tiver comparação assim, pessoal, e eu quero impacto total no resultado, eu vou pegar o valor reconhecido em 2019, tá? De provisão. Isso vai ser quanto? Olha, eu vou somar 680 mais 800 mais 310. Então, 800 mais 310, 0. Aqui fica 1, 8 e 3 vai dar 1. E eu acrescento os 3 zeros. Então, isso daqui é 1.110 mil. Em 2020, eu vou somar quem é provável, ó. 680 mais 150. Então, 680 mais 150, isso vai dar 0, 8 e 5, 13, fica 3, vai 1, 1 e 6, 7, 1, 8. Isso é 830 mil. Então, de um ano para o outro, o que foi que aconteceu? Essa provisão, pessoal, ela diminuiu. No geral, ela diminuiu. Então, isso é bom ou ruim? É bom, porque o total da provisão diminuiu. Se o total diminuir, eu vou ter um ganho. Um ganho de quanto da diferença? 110 menos 830. 0 aqui não dá para diminuir, fica 0. Aqui fica 11 menos 3, 8. 10 menos 8 dá 2. Isso vai dar um ganho de 280 mil. Então vejam, se a provisão ela de um ano para o outro diminuir, isso é bom. Eu tenho um efeito positivo no resultado, um ganho, uma receita líquida da diferença. Se o saldo aumentar, eu tive um efeito líquido total no resultado negativo, aí vai diminuir o resultado, então eu tenho uma despesa ou um efeito líquido negativo. É assim que ele vai te cobrar. Tá? E você já pode responder direto.
Para finalizar essa aula, pessoal, eu ainda tenho um outro tipo de provisão, que é a provisão para a reestruturação que a empresa faz. Básico, né? Quem gosta mais de cobrar isso é a própria FGV. Então, reestruturação é um programa planejado e controlado pela administração da empresa e que altera materialmente o âmbito de negócio empreendido por uma entidade ou a maneira como o negócio é conduzido. Antes eu tinha um comércio, agora eu tenho uma indústria. Antes eu fabricava chocolate, agora eu vou fabricar água. Então, ele muda o âmbito de negócio, tá? É isso. Exemplos de eventos que podem se enquadrar na definição de reestruturação de uma empresa. Venda ou extinção de uma linha de negócio. Eu produzo refrigerante, água, café, suco, e eu não vou produzir café. Seria uma hipótese. Fechamento de locais de negócio de um país ou região ou realocação das atividades de negócio de um país ou região para outro. Eu tenho unidades na China, na Europa, né, na China, na França, na Argentina e no Brasil. Vou fechar da Argentina. Então, isso seria uma reestruturação. Mudanças na estrutura da administração, por exemplo, a eliminação de um nível de gerência, né? E organizações fundamentais que têm um efeito material na natureza e no foco das operações da entidade. Então, seriam aí outros exemplos, tá? De itens aí que são exemplos de reestruturação. E aí, pessoal, a norma, ela traz os seus itens aí, antes de eu trazer uma questão, que ele diz, olha, a provisão para a estruturação deve incluir, a empresa deve provisionar, somente os desembolsos diretos decorrentes da reestruturação que simultaneamente sejam necessariamente ocasionados pela estruturação e não associados às atividades em andamento da entidade. Você vai perceber, tá? Eu vou extinguir uma determinada unidade. Aí a rescisão daqueles funcionários, sim. Agora os funcionários que vão continuar, não. Entenderam? Além disso, ele me traz exemplos. Olha, a provisão para a estruturação não inclui gastos como o quê? Novo treinamento ou remanejamento da equipe permanente, marketing ou investimento em novos sistemas e redistribuição. Então, esses desembolsos relacionam-se com a conduta futura da empresa e não são passivos de reestruturação na data do balanço, ou seja, provisão para a estruturação. Tais desembolsos devem ser reconhecidos da mesma forma que o seriam se surgissem independentemente da reestruturação, tá bom? Então, fica de olho nesses 3 itens para a gente o quê? Responder questões. Em 12 de dezembro de 2023, uma empresa decide encerrar uma divisão que fabricava painéis solares. Em 20 de dezembro, foi finalizado o plano detalhado de encerramento da divisão. Cartas foram enviadas aos clientes para procurarem uma fonte alternativa de fornecimento e avisos de rescisão foram enviados ao departamento de pessoal da divisão. Então, a empresa estima que terá 675 mil em gasto detalhado da seguinte forma: rescisão dos funcionários, penalidades, novo treinamento, marketing, investimento e, se é possível, provável. Claro, pessoal, se não tivesse a coluninha do meio, bastava, né, você ver um item que poderia ser gasto. Beleza, como tem o item do meio, eu vou ter que olhar também a probabilidade de ele ser ou não gasto, tá? Então vejam, olha, eu já sei que novo treinamento não entra, marketing não entra e investimento em novos sistemas também não entra. Agora, os funcionários que serão demitidos com a estruturação, ele entra, e a penalidade de rescisão de arrendamento também entra, porque vai ser feito. Como é provável, eu vou somar 50 mais 250 mil. Então, 50 mil mais 250 mil. Isso vai dar 0, 5, 5, 10, 5, 0 vai 1, mais 2 vai dar 3. Isso vai dar 300 mil. E aí, o meu gabarito vai ser a letra C de capacidade. Beleza? Então, fechamos aqui com chave de ouro mais uma aula para você.